Eles nunca imaginariam o que se ergue dentro de uma mulher quando sua confiança é quebrada pela mais cruel das traições. A mentira dói como uma faca, mas a descoberta de uma traição calculada, minuciosamente arquitetada por quem prometeu lealdade eterna. Isso é uma tempestade que arrasa a alma. Olá, meus queridos! Esta é a história de Dona Isaura, uma senhora de 78 anos, cujos olhos, marcados pelo tempo, ainda conservam o fogo de uma determinação sem limites, sentada em sua cadeira de balanço, na varanda ensolarada de sua casa em Serra Dourada. Ela hoje vai relembrar um episódio ocorrido há mais de 55 anos. Um marco que, longe de ser uma cicatriz dolorosa, é uma lembrança que até hoje lhe traz uma satisfação imensa e um sorriso de vitória. A história se passa em 1962, numa época em que a cidade de Serra Dourada ainda respirava a tranquilidade do interior, onde todos se conheciam e a honra era um bem mais valioso que qualquer propriedade. Naquela época, Isaura era uma jovem de apenas 22 anos, com um coração cheio de sonhos e uma confiança ingênua no futuro. Era casada há 5 anos com Heitor, um homem que aparentava ser a definição perfeita de um marido e provedor. Juntos, eles formavam uma família que, aos olhos de todos os moradores da Rua das Palmeiras, era um retrato da felicidade conjugal, mãe dedicada de 3 crianças pequenas, Carlos, um menino esperto de 5 anos, Ana, uma garotinha meiga de 3 anos, e o pequeno Paulo, com seus gorgolejos e apenas 1 ano de idade. Isaura encontrava sua realização em cuidar do lar, enquanto Heitor administrava com mão firme uma bem-sucedida loja de tecidos no centro da cidade. A vida que levavam era confortável, quase próspera para os padrões da época. Tinham uma casa ampla e aconchegante, com um jardim onde as crianças brincavam, um carro que era a inveja dos vizinhos e uma posição social respeitável. Heitor era visto como um homem de negócios. Isaura como a esposa dedicada que sustentava o ambiente familiar. Ele tinha uma secretária, a Sônia, uma moça de uns 20 e poucos anos, vivaz e bem arrumada, que trabalhava com ele há cerca de 2 anos. Isaura nunca desconfiou de nada. A moça sempre fora notavelmente educada com ela. Cumprimentava com um sorriso, sempre que se encontravam na feira ou na praça. O destino, porém, tece seus fios com ironia cruel. Tudo mudou para sempre. Numa tarde abafada de quinta-feira, dia 11 de janeiro de 1962. Heitor, como era seu hábito, havia voltado para almoçar em casa. O almoço transcorreu com a normalidade de sempre, com ele comentando superficialmente sobre os negócios, e ela servindo a comida, atenta aos filhos. Após a refeição, ele se recolheu para o banho antes de voltar à loja. Enquanto arrumava o quarto, Isaura decidiu, por hábito, verificar os bolsos do paletó de linho claro que ele usava antes de guardar no armário. Era um cuidado rotineiro, para evitar que algum objeto estragasse na lavagem. Foi então que seus dedos tocaram um papel dobrado com cuidado no bolso interno. Ao puxar, percebeu que não era um recibo comum. Era um papel de carta de boa qualidade, levemente perfumado, com um aroma floral e denso, escrito numa letra delicada, decididamente feminina. Seu coração, antes tranquilo, começou a bater num ritmo frenético e descompassado.
Uma intuição sombria, fria como uma lâmina, pairou sobre ela, com as mãos trêmulas, quase incapaz de controlar os dedos. Ela desdobrou a carta. Cada palavra que seus olhos percorriam era como um golpe. Era uma carta de amor da Sônia. Secretária escrevia com uma intimidade que cortava a respiração. Meu amor, mal posso esperar pela nossa viagem. Serão 3 meses só nossos, longe de tudo e de todos. Será a nossa verdadeira lua de mel. Heitor, meu querido. A viagem, marcada para durar 3 meses no Rio de Janeiro, era exatamente a mesma que Heitor havia justificado para a família, como uma empreitada necessária para expandir os negócios e fazer novos contatos comerciais. A dor que se abateu sobre Isaura foi física, uma pontada aguda no peito, a raiva, um caldeirão a ferver em suas veias, a humilhação, um véu pesado que a cobria, sentada na beira da cama, que dividia com um homem que a atraía. Ela chorou silenciosamente, abafando soluços no travesseiro, para que as crianças que brincavam na sala não a ouvissem. O mundo que ela conhecia desmoronou em segundos. Mas, então, algo extraordinário aconteceu. Quando as lágrimas secaram, uma frieza calculista, como um rio subterrâneo e gelado, tomou conta do seu ser. O amor ferido deu lugar a uma determinação de aço. Ela não se permitiria ser a esposa abandonada, a trouxa da cidade, se Heitor achava que poderia destruir sua família por um caso barato. Ele estava prestes a descobrir com quem estava lidando. Com uma calma sobrenatural, ela guardou a carta exatamente como estava, certificando de que cada dobra coincidisse, e a devolveu ao bolso do paletó. Quando o Heitor saiu do banho, ela estava na cozinha, preparando um café, o rosto lavado e sereno. Ele vestiu o paletó, deu um beijo habitual na testa e disse até logo, meu bem, com a mesma naturalidade de sempre. Ela sorriu, desejou um bom trabalho e o observou pela janela enquanto ele entrava no carro. Só quando o veículo desapareceu na curva é que ela permitiu que novas lágrimas silenciosas rolassem. Mas agora eram lágrimas de despedida, não de derrota. Naquela mesma noite, Heitor, com uma encenação digna de um ator premiado, anunciou oficialmente a tal viagem. Falou sobre as oportunidades únicas, o futuro promissor e os sacrifícios necessários. Mentiu descaradamente, olhando nos olhos da mulher e dos próprios filhos. Isaura ouviu tudo, fingindo uma preocupação doce e ingênua. 3 meses é tanto tempo, Heitor? Ela perguntou. Você não vai sentir falta de nós? Ele, o hipócrita, envolveu num abraço, prometendo cartas, telefonemas e presentes. Cada palavra sua era um prego no caixão do que um dia fora seu casamento. Foi nesse momento que o plano de vingança de Isaura se solidificou. Ele queria uma aventura de 3 meses? Pois, muito bem, quando voltasse, não encontraria absolutamente nada do que havia deixado para trás. Os dias que se seguiram foram de uma atividade febril e silenciosa. Isaura montou uma estratégia implacável. A primeira etapa era financeira, usando a procuração que o próprio Heitor lhe dera
para gerir os assuntos em suas ausências. Ela foi ao banco com um sorriso tranquilo. Explicou ao gerente, seu Amadeu, que precisava de fundos para algumas reformas na casa. Começou com saques modestos, ganhando confiança. Dias depois voltou falando em um investimento oportuno. Seu Amadeu, impressionado com sua súbita desenvoltura nos negócios, não fez questionamentos. Em paralelo, procurou o senhor Geraldo, o corretor de imóveis mais conhecido da cidade, com uma história bem ensaiada. Disse que Heitor planejava comprar uma casa maior ao retornar e que queriam vender a atual para adiantar o processo. A casa, impecável e bem localizada, atraiu compradores rapidamente. Um casal de jovens, o Silva, mostrou interessadíssimo. Isaura negociou com uma frieza que ela mesma desconhecia, fechando a venda à vista por um preço excelente. O dinheiro seguia direto para sua conta secreta. Em uma agência bancária de uma cidade vizinha, o cerco continuou na loja de tecidos, com Sônia já de férias. Na realidade, se preparando para a viagem adúltera, Isaura tinha o campo livre. Ligou para todos os fornecedores, cancelando pedidos futuros, com a desculpa de uma reorganização completa do estoque e do negócio. Alguns estranharam, mas a credibilidade de Heitor manteve as objeções sob controle. Depois partiu para a liquidação do estoque existente. Anunciou uma promoção relâmpago, vendendo tecidos de qualidade por preços irrisórios. Em poucas semanas, as prateleiras foram esvaziando e o dinheiro entrando. Ela também vendeu o carro, orgulho do marido, através de um contato em outra cidade, inventando que ele queria trocar de modelo. Para justificar a ausência do veículo, espalhou que estava na oficina para um conserto complexo. Os móveis da casa foram sendo vendidos um a um. A cristaleira, a máquina de costura, a sala de jantar. Para cada item, havia uma desculpa plausível. Estou renovando a decoração para a volta do Heitor. Preciso de espaço para os novos móveis. A vizinhança comentava admirada sobre sua iniciativa e seu bom gosto. Enquanto isso, as ligações telefônicas de Heitor do Rio de Janeiro eram um espetáculo de cinismo. Ele ligava de seu hotel, provavelmente com a amante ao lado, para perguntar pelas crianças e pela casa. Isaura atendia com uma voz doce e serena, alimentando suas mentiras com as suas. Está tudo maravilhoso, meu amor. As crianças estão com saudades. Cuide-se. Ele, envaidecido, elogiava sua força, sem imaginar que ela era a força que estava demolindo seu mundo. Tudo foi meticulosamente planejado para culminar no dia do seu retorno. Isaura não queria fugir como uma criminosa. Ela queria testemunhar a queda. E, assim, concebeu sua obra-prima, uma festa de boas-vindas. Convidou toda a cidade, vizinhos, amigos, clientes, até mesmo os funcionários da loja. Todos acharam aquilo um ato de devoção conjugal sublime. O dia 1º de maio de 1962, amanheceu ensolarado em Serra Dourada. A casa, já quase vazia de móveis, estava decorada com flores do jardim. Os convidados começaram a chegar, comentando o quão sortudo Heitor era. Ele chegou pontualmente de táxi, já que o carro estava vendido, com um sorriso largo de quem voltava vitorioso.
Mal sabia ele. Minutos depois, Sônia apareceu, tentando parecer apenas uma funcionária solícita. Quando o clima estava no auge, Isaura pediu silêncio. O sorriso nos lábios de Heitor era de pura gratidão. Então ela começou a falar. Sua voz, firme e clara, cortou o ar como uma faca. Queridos amigos, esta não é uma festa de boas-vindas. É uma festa de despedida, minha despedida. O silêncio na sala tornou-se absoluto, e diante de todos, ela revelou a traição. Descreveu a carta, a viagem fingida. A amante que estava ali, entre eles, a humilhação pública foi metódica e brutal. Heitor, vermelho de fúria e vergonha, tentou gritar. Chamou de louca, mas as palavras morreram em sua garganta quando Isaura produziu a carta e leu trechos em voz alta para a plateia chocada. E então veio o golpe de misericórdia. Enquanto você se divertia no Rio com sua secretária, Heitor, eu estava trabalhando, vendi nossa casa, vendi seu carro, vendi todos os nossos móveis, esvaziei nossas contas no banco. E sua loja está vazia. Você não tem mais nada. O rosto de Heitor desmontou. Era o vislumbre de um homem vendo seu próprio naufrágio. A plateia estava paralisada. E então Sônia, a amante, entrou em cena. Ao ouvir que o amante estava na miséria, sua máscara de respeitabilidade desabou. Você é um fracassado, gritou, e num ato de teatro perfeito, deu um tapa no rosto de Heitor antes de sair correndo, deixando sozinho no centro do circo que sua própria vida se tornou. Isaura, então com uma dignidade que parecia irradiar luz, pegou os 3 filhos pela mão, Carlos, Ana e o pequeno Paulo, que observavam tudo com olhos arregalados. Ela se virou para os convidados, ainda em estado de choque. Agradeço a presença de todos, agora vou recomeçar minha vida com meus filhos. E seguiu seu caminho, de cabeça erguida, deixando para trás os escombros do homem que a traiu. Ela se mudou para a cidade onde sua irmã morava, levando consigo o dinheiro da vingança e uma determinação inabalável. O recomeço foi árduo, cheio de desafios, mas ela os enfrentou com coragem. Anos mais tarde, conheceu um homem bom, um carpinteiro viúvo chamado José, com quem construiu um novo lar, baseado no respeito e na honestidade. Criou seus filhos, viu os netos nascerem e encontrou uma paz que Heitor nunca conseguiu oferecer. Heitor, por outro lado, colheu o fruto amargo de suas escolhas. A ruína financeira foi total. A bebida se tornou seu refúgio, perdeu o respeito da cidade, a família e, por fim, a si mesmo. Morreu anos depois, abandonado e na ruína completa. O triste destino que ele mesmo forjou. Para quem um dia teve tudo. Dona Isaura, hoje aos 78 anos, olha para trás sem arrependimento. Aquela vingança não foi um ato de ódio cego, mas um ato desesperado de autopreservação. Foi o corte cirúrgico que removeu um tumor de sua vida e da vida de seus filhos. Ela não se orgulha do sofrimento, mas se orgulha da mulher corajosa que foi forçada a se tornar. E na sua varanda ensolarada, cercada pelo carinho da nova família, ela sabe, no fundo da alma, que fez o que era necessário. Afinal, eles não fazem ideia do que uma mulher é capaz de fazer. Quando sua vida é despedaçada pela traição, o recomeço em uma cidade nova não foi um mar de rosas, mas um caminho difícil a ser construído passo a passo.
Isaura e os 3 filhos pequenos se instalaram na casa da irmã, Mariana, em uma cidade vizinha maior, onde o anonimato lhes trouxe alívio. Os primeiros meses foram de adaptação e de luta silenciosa. O dinheiro da venda dos bens de Heitor era uma tábua de salvação, mas Isaura sabia que não era infinito. Ela o tratava não como herança, mas como um fundo de emergência para o futuro e a educação dos filhos. Encontrou um emprego como costureira em uma pequena confecção. As horas eram longas, o trabalho árduo e a saudade do conforto anterior às vezes assaltava nas madrugadas. Mas a lembrança de Heitor e Sônia era combustível mais potente que qualquer cansaço. Ela não estava apenas trabalhando, estava reconstruindo. Comprou uma máquina de costura usada e começou a fazer consertos para as vizinhas. Aos poucos, sua habilidade e sua ética conquistaram respeito. Carlos, o filho mais velho, agora com 6 anos, entendeu que a vida tornou o homem da casa em espírito, ajudando a cuidar dos irmãos com uma seriedade comovente. Enquanto Isaura lutava para erguer um novo telhado, as notícias de Serra Dourada chegavam através de cartas discretas. Heitor, após o vexame monumental, tornou-se um parasita. A loja fechou, os credores tomaram o pouco que restava, sem casa, sem dinheiro, sem reputação, vivia agora de favor. A bebida, antes um vício contido, virou sua rotina. O homem respeitado de outrora agora vagava pelas ruas, pedindo crédito, tentando recomeçar, mas ninguém queria ser parte de mais um naufrágio. Sônia desapareceu. Diziam que se mudou para a capital, tentando reescrever a própria história. Anos depois, soube que se casou com um viúvo, construindo uma vida respeitável. Ironia amarga, a mulher que destruiu um lar agora se tornava zeladora do seu próprio caminho. Para Isaura, o tempo foi um aliado silencioso. Conseguiu alugar uma casinha pequena, mas o trabalho na confecção lhe rendeu promoção e o orgulho de ver os filhos crescendo com dignidade. Carlos demonstrou talento para os números, Ana para as letras e o pequeno Paulo, um artista em germinação. Foi na igreja que conheceu José, um carpinteiro viúvo, mãos calejadas, olhos tranquilos. Ele a cortejou com um gesto simples. Consertou sua cerca, fez um balanço para as crianças e nunca levantou a voz. Não foi paixão de novela, foi paz. Casaram em cerimônia simples, 5 anos após a fuga. José nunca tentou substituir o pai das crianças, mas tornou-se figura paterna. Ofereceu a Isaura aquilo que ela nunca tivera: estabilidade e respeito. Tiveram mais 2 filhos, a casa encheu de risadas e de vida. Décadas passaram. Os filhos cresceram, se formaram e casaram. Carlos virou contador, Ana, professora, Paulo, designer. Todos carregavam a força invisível da mãe. Heitor, por outro lado, definhava, foi encontrado morto em um casebre, vítima da bebida e do abandono. Um fim sem aplausos, sem lágrimas, apenas silêncio. Acabou sendo enterrado como indigente. Hoje, Dona Isaura, já idosa, olha para a longa tapeçaria de sua vida. A vingança que um dia a consumiu, agora é apenas um capítulo. Ela não sente orgulho do sofrimento que causou, mas tampouco culpa. Aquela mulher de 22 anos fez o que precisava fazer para sobreviver.
A satisfação que sente não vem do naufrágio de Heitor, mas da base sólida que ela construiu com suas próprias escolhas. Quando foi empurrada para o abismo, não caiu. Aprendeu a voar. Os anos de maturidade de Isaura foram pintados com as cores suaves da paz conquistada. O casamento com José foi uma bênção tranquila. Ele era o oposto de Heitor, quieto, previsível, leal. Seu amor estava nas ações, não nas palavras. No telhado consertado antes da chuva, no doce guardado para ela, a casa que ampliaram juntos tornou-se o coração da família. Os filhos vinham e iam, e sempre havia lugar para mais um prato na mesa. José nunca disse, meus enteados, sempre dizia, meus filhos. Isaura administrava o lar com sabedoria, o dinheiro da vingança, o fruto amargo, virou semente, pagou faculdades, cursos, ferramentas e sonhos. O tempo passou e os ecos de Serra Dourada sumiram. A amiga que lhe escrevia morreu. As cartas cessaram. A loja de tecidos virou farmácia, a casa antiga, irreconhecível, o escândalo. Virou lenda, depois esquecimento. Anos depois, José adoeceu, partiu serenamente, dormindo, como quem apenas muda de quarto. Isaura chorou, mas em silêncio. Sabia que a vida lhe deu mais do que tirava. Os filhos cuidaram dela com amor. Vieram netos, depois bisnetos, e a casa voltou a se encher de risadas. Foi numa dessas tardes barulhentas que sua neta mais velha, Sofia, fez a pergunta que ninguém nunca teve coragem de fazer. Vovó, é verdade que a senhora destruiu a vida do meu avô Heitor? O silêncio caiu como véu, os filhos baixaram os olhos. Isaura olhou para a neta, depois para os rostos de seus filhos, respirou fundo. Destruir é uma palavra forte, minha filha, disse com voz firme e envelhecida. O que eu fiz foi desmontar, peça por peça, uma farsa. O seu avô era um homem encantador, mas frágil. Construiu uma casa sobre a areia e eu me recusei a ficar soterrada junto. Ela contou uma versão mais sábia da história. Falou da dor, sim, mas também da coragem, da necessidade de mostrar a verdade à luz do sol. Não me orgulho da humilhação pública, mas me orgulho da coragem. Naquela época, uma mulher traída era esperado que sofresse em silêncio. Eu me recusei, Carlos completou, emocionado. A mamãe nos salvou. Ana sussurrou, chorando. Aprendemos com ela que respeito não se negocia. Isaura entendeu então que seu legado não era vingança, era força. Anos depois, já fragilizada, recebeu uma visita inesperada. Uma mulher elegante, de meia-idade, com olhos familiares, era a filha de Sônia. Trazia cartas antigas, onde a mãe falava com arrependimento de um erro do passado. Minha mãe dizia que a senhora era a mulher mais forte que conheceu. Disse a visitante, com voz trêmula. Ela disse que a senhora fez o que ela nunca teve coragem. Se colocar em primeiro lugar. Isaura sorri, um sorriso triste e sábio. A vida é feita de escolhas, minha querida. Todos nós apenas tentamos sobreviver aos nossos erros. Quando a moça foi embora, Isaura sentou em sua cadeira de balanço, olhando o pôr do sol. Pensou em Heitor, em Sônia, em José, em tudo. A vingança não
a definiu. Foi apenas um rio turbulento que ela atravessou para chegar à margem da paz. Ela não era atraída, nem a vingadora. Era Isaura, sobrevivente, construtora, matriarca. Uma certa tarde, ela já fraca, enquanto ajudava a neta Sofia a costurar um vestido, ouviu uma nova pergunta. Vovó, o senhor Heitor aprendeu alguma coisa? Isaura sorriu, pensativa. Algumas pessoas constroem casas sobre a areia porque acham que a maré nunca vai subir. Não é meu trabalho ensinar sobre o oceano. Ele entendeu que perdeu tudo, mas talvez nunca tenha compreendido o que era isso tudo. Ela olhou pela janela dourada de sol. O que importa não é o que ele aprendeu, mas o que nós aprendemos, Sofia respondeu, sorrindo. Aprendi que coragem é costurar um novo vestido, mesmo quando o tecido velho rasgou. Isaura riu baixinho. Exatamente. O tempo seguiu doce, implacável. Isaura envelheceu com serenidade. Cada ruga era uma história vencida. Cada fio branco, um verão superado. Um dia em silêncio, partiu dormindo. Sem drama. No velório, a igreja estava cheia, não de curiosos, mas de amor. Falavam dela, não como a mulher da vingança. Aquela que ensinou que a dor pode florescer em força na lápide, ao lado de José, as palavras simples que ela mesma escolheu, Isaura, que nunca teve medo de recomeçar. E assim, a mulher que um dia provou do que era capaz, descansa, não como uma destruidora, mas como uma criadora, porque o que ela ergueu com suas próprias mãos, com coragem e amor, foi algo que nem o tempo pode apagar. Um legado de força, dignidade e renascimento. Que Deus abençoe vocês, meus queridos, e que a coragem dessa história acompanhe o coração de cada um. Até a nossa próxima história. Inscreva-se em nosso canal e curta nossos vídeos e compartilhem.